discutindo aqui é assim, se tem um direito que merece ser protegido, sim, tá, se justifica a presença do advogado para essa proteção. Certo, mas veja bem. Mesmo que seja um caso que seja beneficiado, a sua opinião no o sentido... segurado tem sim, o direito de escolher se ele quer levar alguém ou não. O que o advogado pode fazer numa hora dessa? Ou deveria Primeiro, fazer uma numa hora dessa? testemunha de qualquer coisa que possa acontecer ali que não esteja de acordo com a lei e com as regras, com o SAB ou com seja lá o que for, com o decreto 3048. É uma testemunha, porque o que acontece lá e que se verifica muitas vezes são de pessoas saindo chorando, maltratadas por médicos dentro do INSS. Se entra lá sozinho, o que acontece lá, a pessoa não tem como provar, é a palavra dela contra O que a senhora direito. traz como informação quando diz maltratada? Eu tenho o caso de uma cliente, por exemplo, que ela tem um problema grave de bursite e o médico obrigou ela a levantar e fazer movimentos que ela não podia porque ele achou, inclusive ele negou o benefício que foi concedido posteriormente dentro do próprio INSS em via administrativa, não pela justiça. E o próprio perito posterior que fez a análise criticou o médico anterior. Ele obrigou ela a se mexer, ela tem um laudo constatando que o efeito da perícia prejudicou o estado clínico dela. Então, assim, pode ser que aquele perito naquele dia não estivesse de muito bom humor e tenha acontecido alguma coisa naquele caso específico, mas o maus trato que aquela pessoa sofreu, se houvesse um terceiro dentro daquela sala, provavelmente o advogado não deixaria que aquilo acontecesse. Ia fazer um BO, ia chamar a polícia, ia fazer o que tivesse que ser Fora feito. o médico, não tem nenhuma outra pessoa com formação médica capaz de julgar o nosso ato médico. Claro. Então, veja, eu não posso adentrar no seu ambiente de trabalho e julgar uma avaliação que a senhora está fazendo como advogada. Mas o advogado lá não está lá para julgar o trabalho do médico. Eu como médico não posso julgar o seu trabalho de advogada. Então, a sua formação não é competente para julgar uma história médica que é feita, pelo menos com 6 anos de medicina, no mínimo, com toda uma formação de pós-graduação, vários profissionais desse último concurso agora, de 2005 e 2006, com medicina de trabalho, muitos profissionais com formação de medicina de trabalho, mestrado e doutorado, então, vários exemplos de pessoas com mestrado e doutorado. E faixa etária já com uma certa experiência. Então, não são pessoas também que podem dizer, não, recém-saído da universidade, não é o caso. Então, querendo rebater a sua questão do maltrato, não é bem assim. A realidade de quem se vive efetivamente dentro de um consultório médico é bem diferente. Bom, não existe essa tendência a machucar alguma coisa. A gente pode conversar sobre isso, mas essa situação tem que ficar mais esclarecida, porque não somos carrascos e não temos esse papel de carrasco. Somos médicos, imbuídos na função de peritos. O advogado, na verdade, ele quer estar presente não para interferir na relação do Mas médico ou na análise. Capacidade técnica para Claro que não, e não vai se discutir. Quando se discute em juízo, também tem um perito médico em juízo que faz essa análise. A questão é ali se o procedimento adequado está sendo tomado. Mas veja, procedimento adequado de exame físico, a senhora não tem competência para isso, doutora. Mas existem procedimentos, como o senhor mesmo levantou, do SAB, que tem que ser analisado. E tem mais uma coisa, o advogado nesse caso seria um terceiro que poderia garantir até a isenção dessa consulta. Eu tenho casos de clientes que tiveram benefícios negados por absurdos, porque a unha estava feita. E o médico não fez análise nenhuma dele, não fez análise física nenhuma. A senhora viu se ele fez ou não? Não, não pude estar presente. presente. Doutora, como é que a senhora pode entrar na sala? Então, veja bem, à medida que o INSS tem procurado capacitar e recapacitar o seu grupo de profissionais, tem feito, inclusive, trabalhos bastante significativos na questão de diretrizes, para que essas diretrizes sejam homogêneas em termos de Brasil. Eu tive a felicidade e até a alegria de participar de um grupo de diretrizes de apoio à decisão médico-pericial do grupo de ortopedia. Eu fui dos escolhidos dentro do Brasil inteiro. Então, eu participei, o nosso coordenador é o doutor Maraciolo, né? O doutor Maraciolo, ele contempla a coordenação de vários protocolos de decisão. Então, não dá para dizer que esse faz assim, esse faz assado. Não é bem assim. Bom, deixa eu ampliar. Ok. Eu vou ampliar o debate, que o doutor Alex Queira está observando, tá? Bota um pouquinho o olho para cá, o olho para lá, enfim, tá que nem uma partida de tênis, né? Estão olhando para lá e para cá. Ok. E aí, por que o advogado ele é importante na hora da perícia médica? Renato, os colegas de mesa, minha boa noite, ao nosso telespectador, uma especial boa noite.
Renato, me parece que a questão é uma questão... nós precisamos ter respeito ao profissional do INSS. Isso é muito claro, que são pessoas extremamente bem qualificadas, são pessoas que passam por um concurso extremamente exigente, são pessoas que têm um munus público, que têm uma função social gigantesca e que a gente precisa aí render as nossas homenagens aos médicos que tanto fazem de bom para a nossa sociedade, que garantem a vida, dos benefícios e vida, enfim, dessa nossa população sofrida que acaba batendo a porta do INSS, que via de regra é uma população que tem mais dificuldade financeira, via de regra, né? E isso a estatística nos mostra. Mas a lei, me parece, que precisa ser respeitada, né? Isso aqui é uma questão legal, Renato, legal. Me parece que isso não comporta mais nem outras interpretações, com todo respeito ao INSS, a um processo de 1996 que foi julgado. Eu não sei nem quando começou esse processo, porque a nossa legislação é de 1994. De repente, esse processo começou lá em 93, 92, onde a lei não estava posta, né? É uma questão legal. Olhe bem, o que fala a lei, Renato? Eu tive o cuidado de trazer a lei para a gente acabar com a dúvida. Nós precisamos acabar com a dúvida. O nosso telespectador agora vai ouvir a lei e vai ter o seu juízo de valor. Isso aqui é uma questão acadêmica, que não precisa ser estudante de direito para chegar a essa conclusão. Artigo 7º da Lei 8.906 de 1994. Isso é uma lei que foi aprovada por todo o sistema legal brasileiro. Passa pelas duas casas, sancionado pelo presidente da República, diferentemente de um decreto que é feito por um órgão administrativo que tem um valor interna corporis. Nós estamos falando de um processo legal que chega a qualquer brasileiro. Então, o que fala lá? São direitos do advogado. Inciso 6º. Ingressar livremente, 2 pontos. A linha C. Em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público, onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação que entenda útil ao exercício da sua atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. A matéria é claríssima, Não pode ser fechada a porta para o profissional da advocacia se ele possuir uma procuração para representar o interesse do seu cliente. Se ele não possuir essa procuração, ele ainda tem a faculdade de juntá-la em 15 dias. Né? Então, o advogado é essencial à administração da justiça. Ele efetivamente não vai entrar no ato médico, não há dúvida nenhuma disso. Mas se o advogado quiser estar presente, ele tem esse direito. Se ele quiser estar presente, ele tem esse direito. Mas ele tem conseguido? Não, ele tem dificuldade para isso, Renato. Mas olha só, doutor, eu tenho todo o respeito pelo médico. Também, agora, mas até, Renato, não é o advogado que tem dificuldade. Tu já foi ultimamente no INSS? Tu entrou lá no INSS? Pois é. Hoje, o cidadão que vai em busca do benefício, para ele entrar no INSS, ele tem que passar por uma porta blindada, por uma porta com detector de metal, onde se ele estiver portando no celular, ele sai todo revistado ali na história. O próprio cidadão tem dificuldade de acesso. O cidadão, né? Considera, mas isso não é para proteger o próprio cidadão. Não, mas Uma agência bancária. No aeroporto nós estamos dentro de uma aeronave. Na Justiça do Trabalho, por exemplo, onde se prende, onde tem magistrado, vá no Ministério Público, na sede do Ministério Público, para ver se o senhor, onde se acusa todo mundo, né? Vamos ver se tem porta lá para falar com o promotor de justiça. Não tem porta nenhuma para falar com o promotor de justiça, né? E daí tem lá, a dificuldade não é do advogado, a dificuldade é uma dificuldade de acesso, já começa com a dificuldade de acesso. Num segundo momento, o advogado acaba sendo barrado pela autoridade médica. A autoridade médica diz assim, não, aqui o senhor não pode entrar, só o assistente pode entrar. Renato, o assistente tem dinheiro, o segurado tem dinheiro para contratar um assistente. Para levar um médico assistente. Para levar um médico assistente. Quanto não custa um médico para sair do seu consultório, para se deslocar até o INSS? A consulta privada já é cara, imagina levar alguém. Para ter um médico. Não, o médico não. E o médico